Começando mais uma hora do café. E a nossa próxima entrevista, gente, vem em dobro, porque ela não vem sozinha. A gente vai ter dois convidados que vão contar um pouco da transição familiar dentro de uma empresa. Vem comigo. Começando mais uma hora do café, e o nosso convidado, eu estou muito honrada de ter aqui a presença de Hector Albertazzi e o Marcelo Albertazzi, pai e filho. Bom, tudo bem? Hector, assim, eu não tenho assim, é aquela coisa de ser uma marca que a gente acompanha, que a gente é fã há tantos anos. E estar com você aqui na hora do café, para mim, realmente é uma honra. Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigado pelo convite. E, bom, Hector, 40 anos nessa história toda, é isso? Tomando lapidação de pedras, joalheria, acessórios, joias. Dá uns 40 anos. Por onde você não andou, Hector? Me conta. Eu acho que dentro da área, sim, eu acho que fiz tudo. Isso eu acho que talvez seja o grande diferencial, que traz um olhar estético precioso no detalhe, que é uma das características que eu acho que a sua marca traz com uma eficiência, é o detalhe. É um fecho muito bem feito, é um acabamento muito bem feito. Ontem a gente estava até brincando que a gente foi visitar o stand dele, eu estava com o Manuel Bernardes visitando o stand dele, e eu fiquei impressionada. A gente pegou uma peça e a gente fez o teste da cravação e não tinha uma garrinha cutucando, fora do lugar. Que preciosismo, né? Eu acho que isso reflete esse seu olhar atento que já passou por tudo, né, Hector? Especificamente nessa história do acabamento, da perfeição, eu às vezes encaro assim, uma joia com materiais alternativos. Sim. Eu não estou usando ouro como principal, nem prata como principal metal. Sim. Mas uso o latão, outros metais e a pedraria também. E eu consigo fazer coisas que possivelmente hoje em dia em joalheria seria impossível. Pela quantidade de metal, pela quantidade de pedras. Eu não tenho a pretensão de ser uma joia, de imitar uma joia. Mas ao mesmo tempo você usa toda a técnica da joalheria, explorando a vantagem de ter a abundância do metal e de um valor diferente, claro, da matéria-prima. É isso. Fantástico isso. E Marcelo, me conta, você agora está entrando junto, vocês estão fazendo, você começou a trabalhar com o Hector agora, como é que está essa transição de pai e filho? Já fazem uns 5 anos aí que eu estou trabalhando com a marca e sou formado em arquitetura, né? E para mim foi sempre eu acompanhei muito de perto, né? Por mais que não estivesse, dentro, ele acompanhou por mais que não trabalhasse, não trabalhasse na empresa, eu estava lá. Sim. Nos bons tempos e nos maus tempos. Então eu sei de toda a luta, de todas as vitórias, e isso assim, teve um desfile em particular que a gente participou com o Leshkovich, que acho que foi em 2015, 2016, que me abriu os olhos, assim, eu vi onde a marca estava, onde ela poderia chegar, e assim, foi muito impactante isso para mim. A gente até... Foi no ano seguinte aí que eu comecei a trabalhar com eles. E aí você eu peguei eles de surpresa, inclusive, porque eles não esperavam que eu fosse trabalhar. Coisa, né? Filho nunca quer trabalhar com pai e mãe, né? Você sabe como é isso, né? Até você ser fisgado, não é isso, Marcelo? E tá sendo um desafio muito legal, assim, tanto se encontrar lá no meio da empresa, quanto entender quais são os potenciais, os defeitos. Eu comecei fazendo um trabalho muito operacional e agora cada vez mais um trabalho de direção mesmo, Você foi aprender, você entrou, foi entendendo um pouco de cada área da empresa e como você poderia trazer o seu conhecimento dentro desse contexto da profissionalização da empresa. Eu acho que eu parto muito do princípio que antes de você saber, antes de você chegar falando, você precisa saber do que você vai falar. E eu concordo plenamente. Então eu cheguei muito devagar, com o pé bem no chão, porque é um projeto de longa
de longa data, né, que eu enxergo. Então, longa duração. Sim. E como foi a chegada dele, Hector? Foi uma surpresa? Foi uma surpresa boa e muito Te deu um fôlego. Você fez ufa, assim, foi, Hector. Alguém vai segurar essa peteca comigo? Foi mais ou menos assim. Essa aí foi o que a gente pensou. Eu vou conseguir tirar um dia por semana. Mas por enquanto não consigo tirar um dia. Poxa, Marcelo, você tem que ajudar. Não. Mas ele está ajudando muito. Sim. Porque toda hora aparecem novos desafios, novas oportunidades. E eu acho que é importante ele entender o nosso pensamento. O meu pensamento, o pensamento da Ana, que é minha esposa. Sim. Para se criar uma comunhão total. Fundamental isso. E a gente acompanha, né, várias empresas onde tem a transição familiar. Não é um momento fácil, né? A gente percebe vários conflitos, porque a gente tem que separar, né, o bastidor da afetivo com a parte operacional. É um desafio, né, de ambas as partes em prol de um objetivo comum, né? Mas entre o olhar do Marcelo e o olhar do Hector, como vocês definiriam hoje isso dentro da marca, né? Como que cada um está colaborando dentro dessa comunhão aí de vocês? Acho que nesses primeiros 4 anos, assim, eu fui muito criando diagnósticos, assim, do que a gente precisava melhorar, também com a chegada de algumas outras pessoas bem que foram, assim, essenciais para a empresa, que também chegaram com um olhar novo para a empresa, né? Porque é uma empresa de 10 anos, 12 anos. A marca tem 12 anos. 12 anos. E tinha vícios que foram sendo mudados e ainda estão sendo, né, trabalhados. E eu esqueci a pergunta. Não tem problema. Não, é porque, sabe, eu sei porque a gente acabou de colocar, desabou uma manequim aqui, gente. Por isso que a gente perdeu o rumo da nossa conversa aqui, né, Marcelo? Não, mas eu lembrei. E do último ano pra cá, justamente essa questão do potencial, que é o que eu tomei como o meu desafio lá dentro. Então, explorar o potencial da imagem da marca e toda a história que eles têm para contar, né? Meu pai, minha mãe, a marca em si, as clientes que são parceiras, e tem muita coisa para caminhar. A pandemia mudou muito o cenário nacional e a gente viu aí uma brecha também. E uma vantagem de você estar dentro também, claro, né? Porque eu digo, esse olhar digital da nova geração é uma habilidade natural, né, da nova geração. Esse olhar estético, as ferramentas, né? Eles têm muito mais facilidade do que a gente no lidar. Isso também contribuiu de uma certa forma, Marcelo? Com certeza, sim. Tem algumas coisas que eu proponho ou a equipe do marketing propõe. E a gente tem que apresentar, às vezes explicar um pouco mais, tal, mas a gente sempre chega num consenso Então, eu falou agora, eu quero te contar uma coisa. Eu quero muito escutar o que ele tem para falar. Isso, porque eu quero entender o que ele está pensando, para saber se bate com a minha maneira de pensar e aonde que podemos mudar. Nossa, Hector, eu acho isso fundamental, essa sua fala, porque ter a escuta é muito difícil, né? Quando a gente tem as certezas, né? É muito difícil, realmente. Né? Ter a escuta, porque geralmente a gente conhece, ainda mais você, conhece de trás para frente tudo, né? E aí a gente acaba tendo uma certeza e de repente vem um novo olhar e você fala, opa, pera, não é bem assim que a coisa pode ser diferente, né? Exatamente. E eu acho que isso contribui para o futuro da marca de uma forma brilhante, de vocês alcançarem espaços inovadores, trazerem o refresh, trazer inovações desde a inovação tecnológica, como na comunicação, no operacional, na gestão. Né? Eu acho que temos um futuro brilhante aí para a marca, com essa união de pai e filho, né? Muitos anos ainda. E vocês, a pandemia mudou tudo, né? Como que foi para vocês, né? Esse período da pandemia? Vocês tiveram que se reinventar em algum momento? Como que foi tudo isso? No começo, os primeiros meses foram os mais complicados. Sim. E aos poucos voltamos a trabalhar
uma equipe bem reduzida, o resto ficava em casa. Alguns lá para maio, junho, já mais ou menos a metade da equipe já voltou a trabalhar presencialmente na fábrica, sempre tomando todos os cuidados e mais um pouco. Mas teve que ser cuidadoso, né? E aos poucos fomos também, uma coisa importante, sempre imaginei que todo mundo ia ter problemas em geral, não só a gente, como os meus clientes também. Sim. Eu dependo deles. É verdade. Eu dependo deles tanto quanto eles dependem de mim. Teve alguns clientes que falaram, olha, o que eu te devo eu não posso te pagar agora. Então como é que você quer pagar? Como é que você pode pagar? Eu acho que foi um momento fundamental, porque eles tiveram o apoio. De estender a mão, o momento de estender a mão. Os dois precisam. Eu preciso dele e ele precisa de mim. E a partir daí, as coisas mudaram. Porque eles voltaram a acreditar que tinham que trabalhar e que podiam trabalhar, que tinha espaço para isso. Fantástico, fantástico. Apesar da pandemia, a gente trabalhou muito bem, tanto 2020 como 2021. Estamos trabalhando super bem. A equipe de trabalho na fábrica aumentou, com gente bem capacitada. É fundamental isso aí. E o reflexo está aqui. Estamos no retorno de uma feira física, recebendo os nossos clientes, né? Eu acho que é uma retomada mesmo de fato para um novo momento, né? Trazendo já todas as características que é essa feira sempre tornando uma feira híbrida, né? Tendo digital, tendo físico. E eu acho que esse vai ser o nosso caminho aí, de integrar essas forças. Fico muito feliz de ver essas duas gerações aí juntas trabalhando como exemplo, né, para tantas marcas que passam por essa questão da sucessão e vocês não estão na sucessão, vocês estão na colaboração, vocês estão trabalhando juntos. Isso é muito legal, quer dizer, é viável, é possível, né? Eu acho fundamental isso aí, né? Porque cada um pensa de uma maneira. Mas juntos vocês pensam melhores. Não é verdade? É isso aí. Héctor, muito obrigada pela sua participação. Marcelo, muito bem-vindo a tudo isso. Obrigado. Muitos anos de vida aí para Héctor Orbetazzi. E uma marca que a gente já tem tanta adoração e tanta admiração. Muito obrigada por fazerem parte da Hora do Café. Obrigada.